Glória a Deus. Deus abençoe Andrezinho, Sofia. Estamos agora aqui com o pastor Sânzio, né? Como é bom, né? Podermos ter pessoas capacitadas para falar aos nossos corações. Pastor Sânzio, tenho uma admiração muito grande pela pessoa dele, não somente pela pessoa, mas como um amigo, né? Que ele sempre dedicou, sempre disposto, nos momentos mais difíceis, ele me deu um apoio muito grande, e como tem dado, né, pastor? Eu agradeço a Deus pela vida dele, mas é um homem que Deus levantou, como todos nós aqui, né, para estarmos juntos, um homem que Deus capacitou, e tem uma palavra profunda para falar aos nossos corações nesta manhã. Fique atento, irmãos, nunca precisamos tanto de Deus falar conosco, como esses tempos nós estamos vivendo. Jesus está voltando, irmãos. Temos que acabar com essas picuinhas, com essas coisinhas, e fixar em Cristo, né? Às vezes só falamos, mas não fazemos. Opiniões, existem muitas, né? Muitas opiniões próprias, pessoais, mas o importante é que Jesus está presente, e Ele quer falar com você e comigo, e Ele ama todos nós, amém? Vamos abençoar a vida do pastor Sânzio e da sua família também. Vamos levantar as mãos. Deus, obrigado, Senhor, pelo pastor Sânzio. Obrigado também, Senhor, pela sua família, seus filhos, que estão aqui, Senhor, nesta igreja, porque o Senhor é o Deus que os colocou aqui nesta igreja, como todos nós. O Senhor tem controle de todas as coisas. Se estamos aqui, porque o Senhor deseja que estejamos. Porque você é um Deus que coloca, um Deus que tira, um Deus que transforma, um Deus que muda. E nós queremos aqui, Senhor, como igreja, abençoar a sua vida. Que cada dia mais ele possa ser cheio do teu Espírito. Que cada dia mais ele possa ser um servo nas tuas mãos. Que ele diminua e que o Espírito Santo venha, Senhor, a usá-lo com poder, com graça e autoridade. Nós abençoamos também, Senhor, a sua família. Abençoamos seus filhos. Abençoamos seus sonhos. Abençoamos seus projetos. Porque sabemos que Deus, Ele supre, Ele cuida de todas as nossas necessidades. Esteja conosco, Senhor, que possamos sair daqui não como entramos, mas alegres, satisfeitos, convictos da Tua presença e da Tua palavra viva e eficaz em nossas vidas, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, aleluia. Graça e paz, irmãos. Abra aí, por favor, no livro de Tiago, e vamos falar sobre uma das atitudes mais importantes que você pode tomar. Vamos acabar com a dúvida, eliminar a dúvida. Quando alguém chegar perto de você, ou você, na sua percepção, começar a se questionar no seu mundo interior e começar a pensar da seguinte maneira: o que eu faço? O que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Possivelmente pessoas próximas a vocês possuem essa dúvida, porque sabemos pela Bíblia que somos incentivados a ler a Bíblia. A fé, ela vem pelo ouvir. Enquanto se lê, a gente começa a entender que estamos ouvindo aquilo que se lê. Por outro lado, também a Bíblia, ela é muito incentivadora, dando às pessoas um estímulo a orar sem cessar. Então a Bíblia também, ela faz essa recomendação: você precisa orar. Jesus orou muito, muito. Então, como que a gente consegue discernir, em termos de valor, a leitura bíblica, a necessidade da oração? Como que a gente faz para equilibrar isso? Porque Deus é um ser que tem equidade. A palavra equidade significa equilíbrio. E Ele chama as pessoas, Ele conversa com as pessoas, Ele dá direção às pessoas, para que elas sejam equilibradas.
A gente começa a entender isso numa metáfora quando a gente começa a observar um pássaro. E um pássaro tem duas asas. E se nós pudéssemos conversar com um pássaro e perguntar ao pássaro qual é a asa mais importante que você tem, o que você acha que ele te diria ou nos diria? Seria a asa da direita, da esquerda? Certamente o pássaro, se pudesse refletir sobre esse assunto, discernir sobre essa pergunta, ele olharia para uma asa à direita e para a outra asa à esquerda e olharia para você e iria dizer: todas as duas asas são indispensáveis. Sem ela, você não voa. Eu não vou. Você não voa sem oração. Você não voa sem a leitura bíblica. Então você é como uma águia, literalmente, um grande pássaro, que precisa das duas asas. Se uma asa estiver quebrada, o seu voo vai ficar deficiente. Mas se as duas asas, a oração e a leitura bíblica, estiverem realmente exercitada, o seu voo ele é profundo, seja na altura, seja lá na profundidade necessária. Então a gente começa a entender o valor da oração baseado nessa metáfora. O pássaro que não pode dispensar uma asa, que não pode ignorar uma asa, que não pode de maneira alguma desprezar uma de suas asas. Ele precisa das duas asas, porque a oração e a leitura da palavra, que são as grandes asas bíblicas, é ela que vai fazer você voar, sair do lugar que você está, desembaraçar, correr, ir atrás dos seus objetivos. A importância da oração, então, ela se equilibra com a leitura da palavra. E aí a gente começa a ver dentro da igreja os movimentos dos círculos de orações. A gente começa a verificar na comunhão de um para com o outro a maneira como as pessoas se comportam em casa ou em qualquer outro lugar, na relação com a oração. E a gente vai descobrindo pelo relato das pessoas, pelos testemunhos das pessoas, ou pelo próprio testemunho, que as pessoas oram muito pouco. Isso quer dizer o seguinte: tem um problema na sua asa, você é a águia que voa. E se a sua asa, uma delas, está defeituosa, doente, está atrofiada, o seu voo vai ficar comprometido. Possivelmente, ao invés de voar, você vai ter que andar, porque pássaro também tem pés. E é diferente entre voar e andar. O voo ele é mais sublime. Ele alcança um nível maior, melhor. A visão do voo, ela é realmente mais integral, globalizada. Você consegue ver mais coisas quando você está no alto. Quando você anda, não. Tem as curvas, tem as montanhas, e o voo sobressai a tudo isso. De cima dá para se ver as curvas das estradas, as montanhas, os rios, os lagos, os bichos, os perigos, dá para se ver tudo. Então o próprio Espírito Santo de Deus o chama para equilibrar essa asa, para dar a essa asa a oração e a leitura da palavra, a equidade. Você tem que ler Bíblia. E você tem que também orar. A ideia de falar que tem é a ideia da necessidade, de algo que você não pode dispensar, ignorar. Porque se você dispensa, se você ignora,
faz falta, e se fizer falta, você sofre o dano, você é prejudicado ou prejudicada. E esse é o tipo de consciência que temos que ter. O valor que se dá à oração dentro da igreja tem sido abafado, ignorado, desprezado. Por quê? E a gente vai ter que responder isso, para ir atrás de uma nova reconstrução, uma nova recomposição. Deus me perdoe. O valor da oração diz respeito a quanto vale uma oração. E Tiago, capítulo 5, versículo 16, fala sobre isso. Quando você vai em Tiago, capítulo 5, versículo 16, o texto começa assim: confessai as vossas culpas uns aos outros, vírgula, e orai um pelos outros, para que sareis. Aí começa: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que efeito é esse, Senhor? O efeito de produção, de progressão, de remoção, de anulação, de surgimento de novas coisas, de livramento, de consolação. Então, quando Tiago tem em mente em falar em efeitos, ele não coloca limites na oração. Só diz de uma forma muito profunda que a oração feita por um justo, parece que a Bíblia qualifica uma pessoa onde ela comete uma atitude, e no cometer da sua atitude ela tem que ter uma qualificação que traga efeito à oração. Você é justo? Possivelmente não, dentro de uma ótica humana. De uma forma antagônica também, a Bíblia diz que você é pecador, de natureza ruim, totalmente depravado. E é Cristo que insere uma mudança comportamental. E a ideia da justiça, ela começa exatamente na pessoa bendita de Jesus Cristo. E quando a Bíblia diz, preste atenção no que eu vou te dizer, que o Espírito de Deus vai convencer do pecado, sou eu sou o pecador. Da justiça, faz uma referência à pessoa de Cristo. Ele é a justiça. Do juízo, a Bíblia quer fazer um apontamento de revelação, dando a você uma consciência de que o diabo tem uma condenação. Então, nessas relações, sou eu, que é Deus, e a movimentação do diabo, a Bíblia aponta uma explicação para que a gente, como igreja, entenda e se usufrua dela, deguste dela. Cristo é apresentado como a justiça. E quando eu o aceito, quando eu o venero, quando eu na realidade quero entender e procuro entender que dele, a partir dele, há uma regeneração, há uma justificação, eu literalmente me aproprio do que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, o próprio Deus deu poder, fez uma inversão para que as pessoas se tornassem filhos, filhas de Deus. Então Cristo é apresentado como a justiça de Deus, e se eu o aceito, Ele é meu representante. E é por isso que eu oro em nome de Jesus. É por isso que você deve orar baseado no representante da sua vida, chamado Jesus. É Cristo quem te representa nas orações.
Então, isso não é um jargão, não é um clichê das pessoas nas orações começarem a falar, ditarem, se expressarem, fazerem um discurso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não, é necessário que se utilize a pessoa de Jesus para que a justiça aconteça. E o justo, diz o texto, pode muito em seus efeitos ao orar. A igreja, quando perde essa visão, ela anda, ela não voa. A igreja, quando perde a visão da oração, ela tem passos vagarosos, morosos, às vezes depressivos. Ela para, às vezes, para retroceder. E a igreja, historicamente, ela já retrocedeu em várias ocasiões. Tudo porque ela perdeu a visão das asas. Uma asa que ora e a outra asa que lê a Bíblia, que reflete sobre a Bíblia, que medita na Bíblia. Exatamente como diz o Salmo 1. Medita de dia, de noite. Você será como uma planta plantada lá junto aos ribeiros, que no devido tempo dá o seu fruto. Então Deus chama a igreja para um equilíbrio, e o valor da oração é o quanto vale muito uma oração feita em nome de Jesus, por aquele que tem Jesus e reconhece que Ele é a sua justificação. Por outro lado, também uma oração pode não valer nada. Pode ser palavras jogadas, dadas aos ares, às paredes. Isso depende muito da conexão, do vínculo. Por isso que Jesus é importante também, porque Ele te remete, Ele te impulsiona, Ele te coloca numa posição. Fale com o Pai. Eu dou autorização para que você fale com o Pai. Eu dou, na realidade, a chave para que você fale com o Pai. A história humana, ela é carente em orar. Historicamente, o homem sempre teve a necessidade de conversar, de externar a sua interioridade para alguém. Isso é histórico. Desde uma época muito primitiva, o homem sempre teve a necessidade de expor a sua interioridade a alguém ou a algo, estabelecendo uma comunicação. E ele fez isso em diversos segmentos, em diversas direções. Então você vai encontrar muita gente conversando com a natureza, porque tem um vazio ali, aquilo precisa ser preenchido. Você vai ver muita gente conversando com a lua, com o sol, com os astros, e com uma série de segmentos, tudo na imaginação de que nessa conversa existe algo ou alguém superior que possa lhe servir e lhe prestar consolo. É assim. Mas se essa pessoa não tem a conexão de comunicação correta, ela está errada. Isso é uma ilusão, e isso pode acontecer dentro da igreja. Não há o resultado desejado. As perspectivas, elas não são realizadas, elas são frustradas. E quando você vai no Salmo 115, você vê isso. O próprio ser humano criando uma necessidade de oração. Ele precisa orar, ele precisa falar com alguém, ele precisa se associar em oração a alguém. Mas no Salmo 115 não há nenhum movimento eficaz, capaz, independente quanto a isso. E diz o texto no Salmo 115 que eles recebem exatamente o que buscam. E o que eles buscam?
eles buscam um apoio, um consolo, uma libertação, uma direção. Só que nessa conexão, no Salmo 115, você percebe que está errado. Então não tem nada, tem ilusão, nenhum efeito, nenhum resultado, nenhuma correspondência real trazida às orações que eles ali fazem. A oração para Deus serve para dar às pessoas uma integralização, trazer as pessoas para perto e fazerem parte do processo que Deus tem na vida delas. A oração serve para você fazer parte do processo que Deus tem para você nos planos estabelecidos, os quais Ele quer fazer na sua vida. E a gente tem que entender isso. Quando você começa a orar em nome de Jesus, na conexão certa com o Pai, pelo poder do Espírito Santo de Deus, você começa a fazer parte do processo. Você entra no circuito. É por isso que na história brasileira, eu tenho alguns livros de orações em casa, você vê tantos resultados de mulheres apelidadas, chamadas, apelidadas, da mulher do coque, a senhorinha do coque, nos círculos de orações. Tantas respostas Deus deu ali, independentemente da cultura, independentemente da capacidade intelectual, independentemente da formação didática, pedagógica, e Deus falando, justamente cumprindo o que diz a Bíblia, chamando pessoas inábeis, ou dentro da ótica humana, pessoas não muito aptas, não muito regidas por um padrão secular, mas Deus falando ali para fazer cumprir exatamente o que Ele queria, colocando as pessoas dentro do processo. Quando eu vou para o Salmo 65, especificamente no versículo de número 2, eu escuto a frase dita nesse versículo, nesse capítulo 65 do Salmo, dizendo que Deus escuta as orações dos homens. Parece que Deus tem essa habitualidade, essa condição exercida, e faz isso propositalmente, responde às orações das pessoas. Isso quer dizer que Deus reage. O que é reação? Alguém faz e alguém comete uma ação em detrimento daquela ação, então quer dizer uma reação, e Deus reage a esse tipo de estímulo. E eu pergunto: Deus, como que eu posso te estimular? Como que eu posso te provocar dentro de uma ótica positiva? Você vai lendo Bíblia, nas orações que foram feitas, muitos oraram. Gideão orou, Moisés orou, Abraão orou, Jacó orou, muitos oraram, e parece que Deus se animou com isso, parece que Deus foi provocado em função disso, Ele reagiu em função disso. E quando você vai navegando, olhando o livro de Jeremias, você encontra no capítulo 33, no versículo 3, Deus estimulando o profeta. É como se Deus dissesse: eu tenho algo para te dizer, fala comigo, eu tenho um assunto para tratar com você, conversa comigo, eu quero te demonstrar uma nova visão, argumente, discurse, estou aqui esperando, vamos nos relacionarmos através da comunicação. O próprio Deus cria um interesse falando com Jeremias: invoca-me, Jeremias, tenha essa prática, mantenha essa decisão, ande nesse itinerário, me invoque. Isso quer dizer o seguinte: Deus, Jeremias, fala comigo. Os incentivos de Deus, as pessoas, para que elas comecem a orar
diz respeito a alguma coisa que as pessoas não sabem e precisam saber para que a vida melhore e ganhe suavidade. Eu tenho andado um pouco perplexo conversando com as pessoas, porque na grande maioria as pessoas perderam a suavidade da vida, o sorriso, o lado positivo, a ideia da esperança. Parece que os problemas têm uma tonicidade, uma capacidade muito maior do que a resolução. E é exatamente isso que acontece, ou tem acontecido. E a ideia de Deus incentivar, criar interesse em Jeremias, era a ideia de falar com Jeremias: me chama, no seu chamar eu vou comparecer, e no meu comparecimento a visão muda. Deus estava disposto a revelar coisas verdadeiras, abstratas, concretas, corpóreas, incorpóreas, visíveis e invisíveis, a Jeremias, a igreja. E a gente vai entendendo isso, e precisamos aprofundar nessa questão da oração. Jesus Cristo sabia o valor da oração. Por quê? A gente sabe disso, porque ele orava. E vai você como águia, pensando nas suas duas asas, e em equilibrar a oração e a leitura e a reflexão bíblica, para que você possa voar. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele equilibrava, sabia a Torá, a lei, e orava. A oração precisa ser redescoberta como grande utilidade dentro da igreja. Ela é útil, ela é indispensável, ela não pode ser desprezada, ela tem que ser acompanhada na vida das pessoas, dentro de um exercício feito dia a dia. Jesus Cristo considerava a oração algo útil, proveitoso, que trabalhava a seu favor e a favor dos outros. Então a gente precisa pegar esse segmento de interpretação do próprio Cristo. É algo útil que trabalha a seu favor e a favor do outro. Quando Jesus precisava de algo, ele orava por si mesmo. Quando Jesus via um de seus discípulos em situações difíceis, ele orava por ele. Pedro, eu vou ter que interceder por você, Pedro. Já roguei, para que o diabo não te embarace, Pedro. Eu estou vendo que o diabo está tentando te embaraçar, Pedro. Quando você vai em Lucas, capítulo 22, verso 32, você vê Jesus rogando por Pedro. O diabo queria te pegar, Pedro, mas eu roguei por você, Pedro. Então, para Jesus, a oração tinha valor para o outro, para beneficiar o outro, para favorecer o outro, para ajudar o outro, e assim mesmo. E tinha grande utilidade, porque Jesus entendia a oração como correspondência, como conexão. Através da oração, Jesus estabelecia uma reciprocidade na comunicação entre ele e Deus, o Pai. Quando você vai em João, capítulo 17, versículo 10, Jesus tem a audácia, através da oração, de dizer: e essas coisas são minhas, o que é seu é meu. É a conexão, é o vínculo, é a correspondência. Jesus Cristo, através das orações, ele mantinha um intercâmbio com o próprio Pai, e ele se sentia pertencente a todo aquele processo de nascimento, de crescimento, de morte e de ressurreição.
A gente consegue perceber isso nitidamente. O vínculo Deus Pai em relação a Jesus através da oração. Jesus Cristo tinha certeza que o Pai o respondia, porque experimentava a oração. A gente precisa dessa praticidade dentro da igreja, anotar, verificar, historiar quantas vezes Deus me respondeu, e guardar isso como história, e fazer disso uma preservação dentro do meu coração, do seu coração. Jesus Cristo, ele na sua prática de oração, certamente memorizava, tinha isso como algo histórico. O Pai o respondia, e ele tinha conhecimento íntimo em relação a isso, ao ponto de dizer o seguinte em João capítulo 11, versículo 42: eu bem sei, Deus, que sempre me ouves. Eu não me ouvi uma vez só. A gente precisa entender isso dentro da igreja. Mais para frente, nos próximos domingos, você vai entender. Uma oração que é feita, mas sem profundidade. Uma oração que é feita, mas sem sinceridade. Uma oração que é feita, mas sem compromisso. Uma oração que é esquecida. Uma oração que é feita por ser feita na automaticidade. Orações de vários tipos, mas a gente precisa enquadrar dentro de uma certa condição de alinhamento. Uma oração que seja respondida, ao ponto que a gente tenha certeza, como está escrito em João 11:42: eu bem sei que sempre me ouves. A gente vai ter que entender isso. Quando Jesus orava, ele orava até para ensinar. Quem ouvia a oração de Jesus pegava aquilo também como ensinamento. Quando Jesus se pronuncia ao Pai, diz assim: faça a sua vontade. Lá em Marcos 14:36 diz isso. Quem estava perto logo percebia a conexão, a relação, a intimidade. Você sabia que Jesus orou por você? Para chegarmos aqui onde estamos hoje, Jesus orou pelos seus discípulos pelo menos em 4 aspectos diferentes. Você sabia que Jesus intercedeu por você? Lá no início do cristianismo, pelos discípulos, para que a coisa pudesse ser desenvolvida, mantida, preservada. Eu acho que vale a pena a gente parar um pouquinho. É um assunto muito extenso, mas a gente vai falar um pouquinho sobre a intenção de Jesus na oração por você. Por que ele orou pelos discípulos? Por que era necessário? Jesus Cristo, ele conhece o mundo é dele. Ele conhece o mundo visível e invisível. Nada foi feito sem que ele tivesse participação para fazer. E sabe o que Jesus observou no mundo? Uma coisa que poucas pessoas observam. Um grande perigo. Um mundo de movimentos perigosos. E quando há perigo, como que se resolve a situação de perigo? Se resolve a situação de perigo promovendo uma proteção, uma barreira, um bloqueio. Por isso que a Bíblia diz que Deus é o bloqueio. E Jesus Cristo, em João capítulo 17, versículo 15, ele usa a seguinte expressão: Pai, 15, isso mesmo, 17:15. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Você está em perigo, senhor. Você que não percebe, você que não vê. Há uma ameaça contra a sua vida constantemente. Há perigo nesse mundo, de A a Z.
situações que as pessoas poderão sofrer danos, prejuízos, estragos, perdas. E quando você vê em João 17,15, o próprio Cristo dizendo: não rogo que os tires do mundo. Jesus está dizendo o seguinte: Deus deixa aí, mas protege, mas que os proteja do maligno. A Bíblia diz que Jesus veio. Você já parou para pensar nisso? Jesus veio. Veio para quê? Diz o texto bíblico que ele veio para destruir as obras do maligno, dar proteção, mudar o rumo, criar uma nova situação. E Jesus orou por isso. E a gente precisa entender isso na casa, na igreja, no serviço, na escola. Deus, me dê a sua proteção, me sirva como broquel, entra nas situações, me livra. Jesus Cristo orou pelos discípulos: não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno, que veio para matar, roubar e destruir. E Jesus Cristo veio para dar vida, e vida em abundância. Então, foi o que Jesus fez pelos seus discípulos. Para chegar até aqui, no ano de 2021, essa obra teve que ter oração do próprio Cristo, para que Deus protegesse. Comece a pensar nisso. Ainda em João 17, Jesus orando pelos discípulos, orou pela santificação dos discípulos. E talvez você saiba pouco sobre esse assunto, santificação. Não tem nada a ver com roupa, com brinco. Não tem nada a ver com uma atitude separatista. Nada. Santificação tem a ver com relacionamento, com a capacidade focada, reservada, dando prioridade ao próprio Deus. Jesus orou pela santificação. O texto, quando diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia está estimulando as pessoas a terem uma prioridade, ausência de mistura. É isso. Em João 17, versículo 17, um pouco abaixo aí, depois do 15 que lemos, diz assim: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus orou pelos discípulos para que o Pai os santificasse e desse a eles a palavra, e a palavra da verdade. O que Jesus está dizendo? O seguinte: Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que possam dar às pessoas uma capacidade de respeito, um posicionamento temente, e saibam separar, fazer na realidade uma distinção do que é e do que não é. Não se misturar as coisas do sacro e do profano. E se a gente misturar essas coisas, a gente sofre o dano, tem um prejuízo. Paulo, em 1 Coríntios 2,14, fala: porque o homem natural faz achar que o sacro, aquilo que é respeitoso, temente a Deus, é algo que pode ser desprezado, que é loucura, que é insensato. E quando fazemos isso, na realidade, o que nós temos é uma mistura. Então Jesus está dizendo o seguinte: Deus, eu quero orar por eles, para que eles não misturem. Então não vai dar para as pessoas
consultarem um horóscopo e ler a Bíblia? Não vai dar. Não vai. Não vai dar, na realidade, para a pessoa acreditar em Cristo e ir ao centro de macumba. Não vai dar. Não vai dar para as pessoas, de fato, fazerem uma série de coisas, as quais elas fazem. E Jesus está orando justamente em relação a isso. Firma esse povo, Pai. A oração, ela é útil. Ela beneficia a si mesma e ao próximo. Ainda, falando sobre santificação, o texto em João 17:17, tem a expressão santifica-os na verdade. É o segmento da oração de Cristo. E Cristo aponta a tua verdade, dizendo o seguinte: Deus, a verdade, Pai, é a sua palavra, ou seja, é o seu direcionamento. Então eu oro para que as pessoas, os meus discípulos, tenham direcionamento e saibam andar nesse direcionamento. Tem instrução, tem mandamento. Então eu oro para que as pessoas recebam as instruções, recebam os mandamentos e andem através desses caminhos. E é isso que faz com que as pessoas possam se separar de outros caminhos, sem misturar caminhos. Então Jesus ora para que as pessoas não se misturem e sejam santificadas naquilo que Deus diz na sua palavra. Não vai dar tempo, porque o horário já é muito avançou. A gente vai passar esse mês aí falando sobre oração. Lembra das asas? Você tem 2 braços, são as suas 2 asas. Lembre quem você é. Você não é galinha. Você não é avestruz que põe a cabeça no buraco e se esconde temendo. Você não é, na realidade, outro tipo de ave a não ser águia. E essas asas que você possui são asas que Deus quer utilizar. Elas precisam da mesma dinâmica, da mesma força, do mesmo equilíbrio, porque são essas asas que te promovem e levam você para o alto. E qual que é a finalidade? Só ir no alto? De maneira alguma. Lá do alto você enxerga o que está embaixo. Então lá do alto você vê as presas, você observa os rios, as montanhas, você observa as árvores nas montanhas, os caminhos melhores, tudo visto do alto. Oração, leitura bíblica, você vai ter que fortificar isso na sua vida. Semana que vem a gente volta. Pode vir Sofia e André, porque Cristo também orou pela questão da união dos discípulos. União tem nada a ver com ser igual, viu? Cristo sabia que as pessoas eram diferentes. Pedro era diferente de João. João era diferente de Paulo. Paulo era diferente de Barnabé. Jesus não orou para que as pessoas fossem iguais. Jesus orou para que as pessoas, através dessa diversidade, as pessoas tivessem uma missão igual, um ideal igual. Então são pessoas diferentes, com uma missão dada por Deus. E a gente tem que pensar nisso. Semana que vem também a gente vai ver a oração de Cristo. A outra oração que Cristo fala a respeito da comunhão. Por que você ora? Para Deus chegar mais perto, para você chegar mais perto, para encurtar a longitude, para você não ficar longe. E aí a gente vai trabalhar aqui na escola dominical a oração de Ana, a oração de Moisés, e várias orações na Bíblia que eu tenho certeza que vai encaixar dentro da sua vida, e você vai começar a pensar: meu Deus, essa é a minha oração. E a gente vai entender como que a gente precisa orar. E a gente precisa orar. Ore.
não tem nada a ver com repetições, como diz a Bíblia, não tem nada a ver com uma relação automatizada, não. A sua tristeza vai poder ser exposta, como fez a viúva lá em 2 Reis capítulo 4, a sua mágoa, a sua revolta, seja o que for, a sua esperança vai poder ser exposta. Na oração você vai poder externar, e Deus porque já sabe, mas quer ouvir o que está dentro do seu coração por você. Ore, fale com Deus, em nome de Jesus.